me ouvindo bem? Sim. Boa noite, meus queridos. Boa Boa noite. noite. Olha, semana passada a gente passou uma semana juntos. Que semana maravilhosa. Como que a gente aprendeu coisas novas, né? Personagens que a gente lê assim rápido na Bíblia e a gente não tem assim tantas informações e a gente pôde trazer aqui informações sobre esses personagens. Então foi maravilhoso. Obrigado você que participou, você que nos deu aí a sua contribuição com a sua presença. Poxa, maravilhoso. Os que não puderam, que Deus abençoe da mesma forma, tá bom? Mary, por gentileza, nos eleve a Deus em oração. Peça que o Espírito Santo nos dirija nessa noite, em tudo que falarmos, tudo aquilo que estudarmos, que seja para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém. Amém. Fechamos os nossos olhos para falar com o nosso Deus. Amém. Querido e eterno Pai, nós, Senhor, entramos em Tua presença agora, te suplicando, Senhor, que tenha misericórdia de nós. Sim, Senhor. E viemos agora, Senhor, para ouvir a Tua voz através dessa live, para aprendermos mais sobre o que Tu queres que nós façamos na nossa vida, o que Tu queres que aprendemos, Senhor, para colocarmos em prática na nossa vida. Amém, Nós te Senhor. suplicamos, Senhor, agora, que o Teu Santo Espírito esteja agora guiando a Lutervan e a todos nós, para que nós possamos ouvir, mas ao mesmo tempo colocar em prática em nossas vidas a Tua vontade. Amém, Te Senhor. pedimos perdão, Senhor, pelo que nós temos feito de errado, não somos merecedores, mas te suplicamos, ó Pai, misericórdia e perdão. Em nome de Jesus, nós te suplicamos e agradecemos. Amém. Amém, amém. Amém. Chegou mais uma amiga nossa aí, a Carla. Carla, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe você, tá bom? Fiquem todos, vamos dizer assim, à disposição para perguntarem se tiverem dúvidas, tá bom? Gente, hoje a gente está começando uma nova série de estudos. Nós terminamos semana passada, retrasada, um estudo geral de assuntos da Bíblia. É bem verdade, Roberto, Mariana, Oi. Pardo, que vocês não pegaram a série inteira. Vocês pegaram assim, já estava aí, já bem adiantado. O Roberto pegou ali mais ou menos no início, mas Mariana e Ricardo, a série já estava bem adiantada. A gente já estava aproximadamente lá pelo meio da nossa série, né? Mas nada impede da gente estudar aquele princípio, né? Para vocês terem uma compreensão maior e melhor da série de estudos, ok? O Whindersson, seja bem-vindo também, Cristina, Marcos, que todos sejam aí muito abençoados pelo nosso Deus. Então, hoje, nós vamos dar início a um livro profético, que é o livro de Daniel. Tem dois livros na Bíblia que as pessoas começam a estudar e elas acham um tanto confuso a compreensão, porque, por exemplo, se você vai para Apocalipse, você vai encontrar lá a besta com sete cabeças, você vai encontrar anjo com rosto de homem, com rosto de águia, não é? Então são elementos dentro da profecia que Deus nos deu assim para que um grupo específico de pessoas pudesse compreender e outros não, ok? Então, o livro de Daniel, ele traz para a gente algumas figuras curiosas. Por exemplo, se você olhar aqui, olha, um leão com asas. Alguém já viu um leão com asas? Não. Ninguém nunca viu. Você vai ver, né, nessa mesma profecia aqui um leopardo com quatro cabeças e quatro asas. Então, coisas que fogem à naturalidade das coisas, mas tem um propósito, ok? Deus tem uma mensagem para dar por trás eh, desses símbolos. E é muito gostoso quando você conhece os símbolos e quando você vai para os livros que são livros proféticos e você
está lendo, você vê o símbolo, lê o símbolo, você já sabe o que ele significa. Ok? Então é isso que a gente vai começar aqui em Daniel. A gente vai fazer, vamos dizer, dando continuidade aqui nos estudos da Bíblia, a gente vai fazer primeiro o estudo de Daniel e depois a gente vai fazer o estudo de Apocalipse. Por quê? Porque esses dois livros, eles deveriam ter sido encadernados juntos, se a gente pode dizer assim. Porque um completa o outro. Aonde Daniel termina, é onde Apocalipse começa. Então, o livro de Daniel, ele traz informações para a gente que vão nos levar lá para o livro do Apocalipse. Ok? E hoje a gente vai ter aí uma ideia de como estudar a profecia. Então é isso que é o nosso estudo de hoje. E na semana que vem a gente começa propriamente dito no capítulo número 1 ali de Daniel. Ok? Então vejamos. Olha, mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Que haja em bondade, justiça e retidão, pois isso me agrada, diz o Senhor. Letícia, você já estudou a lição que aquele livrinho que eu te presenteei há poucos dias atrás? O dessa semana? O dessa Ou semana? dessa semana eu vou mexer nele amanhã. Então, Letícia, você tomando lá para lê-lo, você vai ver que ele vai falar sobre exatamente isso aqui, ó, conhecer a Deus. Eu pergunto a vocês, nós podemos conhecer a Deus? Deus se revela? O que vocês acham? Sim. Sim. Olha, a maior revelação de Deus nas Escrituras chama-se Jesus Cristo. Amém. Virgem conceberá, dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, através de Jesus, nós podemos ver a face de Deus. Através da pessoa de Jesus, nós podemos conhecer a pessoa de Deus. E assim, sucessivamente. Tá? Então, esse texto, ele traz para a gente essa informação. Deus quer que nós o conheçamos. E não existe forma melhor e maior de você conhecer a Deus do que através da Da palavra. 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 A palavra de Deus, ela nos revela quem é Deus e o que ele faz. Então, não, essa semana, eu acho que eu comentei aqui na live durante a semana que nós temos conhecidos e o esposo, ele virou para mim e falou assim, não, eu não gosto de ler a Bíblia, não. Eu prefiro que a minha esposa leia para mim. E eu disse para ele, olha, não é assim que funciona. Quando ela lê a Bíblia, a experiência é dela. Quando você lê a Bíblia, a experiência é tua. Você não pode, vamos dizer assim, aprendizado por procuração. Aí, Ricardo, quantas Bíblias vocês têm aí? Tenho acho 4 Bíblias aqui em casa. 4 Bíblias? Que legal! Olha só, então, veja bem, Ricardo, pega uma dessas e diz, essa aqui é minha. Mariana, essa aqui é minha. Se a pequenina tiver aí também, ó, essa aqui, filha, é tua. Por que que eu digo isso? Aqui em casa, nós temos aqui, sei lá, umas 10, 12 Bíblias, fora as que eu tenho no computador. Mas essa aqui, a dona Sandra nem abre. E a dela eu nem pego. Essa Bíblia eu ganhei há anos atrás, de um grupo de pessoas que eu dava estudos, me presentearam com ela, e eu fiquei feliz da vida. Mas essa Bíblia aqui, ela é a carta de Deus para quem? Para mim. Para você. Essa que você tem aí é a carta de Deus para você. Então ninguém tem que ler a tua Bíblia, ninguém tem que ler a tua carta, somente você. Porque através dela Deus vai falar com você. Mas engraçado, é a mesma história, é a mesma escrita da Bíblia de Fulano. Sim, mas quando o Espírito Santo trabalhar, ele vai trabalhar em cada coração de forma diferente.
ok? Então, por isso, cada um deve ter a sua, deve ter intimidade com a sua Bíblia. Não é dizer, não, isso aqui é a palavra de Deus para mim. E quando você faz isso, olha, é magnífico. Deus, ele se revela. Então, meus queridos, continuando aqui nas nossas lâminas, eu quero dividir com vocês o seguinte: Jesus falou por parábolas, ok? Você tem a parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, você tem a parábola da semente, da pérola, das dracmas, do filho perdido, da ovelha perdida, N parábolas. Então Jesus São umas falou por parábolas, 40, né? São 40, né? sim, 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 40 parábolas, não é? Aí distribuída em todos os evangelhos. Agora, veja só, Jesus falou por parábolas. Isso era a forma didática de Jesus ensinar seus ouvintes. E ele ensinava como? Através de figuras do dia a dia, com aquilo que eles estavam acostumados a lidar. Esse meio possibilitava que a mensagem pudesse ser relembrada. Então imagina só, quando ele fez lá em Mateus capítulo 12 e 13, quando você tem ali a parábola do semeador, imagina ele falando ali dos 4 tipos de coração. Né? O que o solo ali é o coração. A semente é a mesma. O semeador lançou a semente, uma parte caiu na beira do caminho, solo endurecido, a outra caiu no meio de uma terra que tinha pedras, ela brota, mas não frutifica, porque tem pedra, né? A outra caiu no meio dos espinheiros, ela foi sufocada pelos espinheiros. A primeira caiu na beira do caminho, as aves vieram e comeram. Mas a quarta semente caiu num solo bom, limpo de espinhos, afofado. E o que acontece? A semente produziu. E produziu tanto que uma produziu 30, a outra produziu 60, a outra produziu 100. Isso aí foi uma cadeia de multiplicação. Então, entenda, quando esses ouvintes de Jesus que ouviram essa parábola, eles estivessem andando pelo campo e eles vissem o semeador trabalhando a terra e semeando a semente, eles se lembrariam daquilo que Jesus havia ensinado. Ok? Então, essa forma didática de Jesus ensinar, o didaquê, poxa, isso aí é a forma que a gente usa para lidar com crianças. As crianças, a gente trabalha com elas, com figuras, porque elas mentalizam aquilo que estão vendo e é fácil de elas tirarem dali o fundo moral que você quer deixar. Bom, e isso são parábolas, ok? Mas e a profecia? A profecia, Jesus, ele, se aqui em cima era figuras do dia a dia, aqui na profecia, Jesus ele se utiliza de uma linguagem comum, ou seja, de símbolos. E normalmente esses símbolos, eles fogem à realidade do que estamos acostumados. Enquanto as parábolas também eram para um público geral, as profecias, elas são para um público específico, seleto, especial. Ok? Bom, vejamos. A profecia, ela, ela foi dada para que fosse entendida. Durante muito tempo, as pessoas elas tinham medo de estudar os livros proféticos. Elas tinham medo de estudar, por exemplo, o livro do Apocalipse. E eu trabalhei como obreiro bíblico durante 6 anos. E um dia eu visitei uma senhora e eu falei para ela assim, Dona Maria, eu gostaria de estudar com a senhora o Apocalipse. Ela, por favor, não abra esse livro aqui em casa. O pastor lá da igreja falou que esse livro é um livro selado e que nós não temos o direito de abrir. Tudo bem, ela não quer, mas de uma forma assim sutil, volta e meia eu pegava uma passagem do Apocalipse para confirmar aquele estudo que eu estava dando. E ela ficava meio assim, ela não abria. Não, pode ler aí. Eu pegava ali, explicava, ela prestava atenção.
Quando eu terminei a série de estudos com ela, ela virou para mim e falou assim: irmão, tem como você estudar comigo o Apocalipse? Eu falei: tem, claro. Perdeu medo? Ela eu estou vendo que não é aquilo que eu aprendi aí durante a minha caminhada. Eu falei: não, não, a gente estuda. E a gente começou ali do beabá com ela, e ela, no final, ela disse para mim assim: puxa vida, eu fui privada de estudar um livro maravilhoso. Não é um Aí, bicho, né? aí ela pergunta assim: que mais que eu fui privada de aprender? Bem, eu passei naquela casa mais ou menos quase um ano estudando com a família. E eu tive o privilégio de ver essa senhora um dia dizendo assim: olha, eu quero me batizar. Então, Deus ele trabalha de forma assim maravilhosa. Com respeito ao livro de Daniel que a gente vai estudar, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 15, Jesus ele está falando ali no capítulo 24, ali é um capítulo escatológico, porque escatologia é o que trata dos eventos finais, dos acontecimentos finais que precedem a volta de Jesus, não é? Então, Jesus ele falando do livro de Daniel, ele diz assim, olha, quando pois vir, quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Se você for lá no livro de Daniel, lá é chamado de abominação desoladora. E essa abominação desoladora, ela, ela aconteceu já duas vezes na história e ainda vai acontecer uma vez. No ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos, veja, o templo ele era um lugar sagrado. Era tão sagrado que os judeus, no tempo de Jesus, eles construíram alguns muros de separação. Tinha o muro dos gentios, que era aquele mais distante, que as pessoas que não eram judias iam somente até aquele e tentavam ouvir o que era pronunciado lá dentro no templo. Existia depois do muro dos gentios, existia o muro das mulheres e depois do muro das mulheres, o pátio dos homens. Então tinha o pátio dos homens, o pátio das mulheres e o muro dos gentios. Então qualquer pessoa que entrasse naquele lugar sagrado que não fosse judeu era morto. Era morto. E nos dias de Jesus, os rabinos da época, eles lançaram uma maldição sobre toda e qualquer pessoa, todo e qualquer judeu que tomasse o livro de Daniel para estudar. Por quê? O livro de Daniel, ele mostrava o ano em que o Messias ia nascer e a condenação que a cidade do Messias ia sofrer. Então, os judeus do tempo de Jesus, eles não aceitavam isso. Eles não aceitavam o livro de Daniel. Aí, quando Jesus está dando lá a sua aula escatológica, ele diz assim: olha, quando, pois, virdes a abominação, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. O que ele está falando aqui? O que deve ser feito com o livro de Daniel? Deveria ser o quê? Lido, deveria ser estudado, deveria ser entendido. Jesus está fazendo um contraponto aqui com aquilo que os rabinos, que os sacerdotes, que os líderes religiosos da sua época ensinavam. Eles diziam: não leiam o livro de Daniel, maldito aquele que lê o livro de Daniel. E Jesus está dizendo assim: leiam, e quem lê, que entenda. Ok? A gente, esse abominável da desolação, ou abominação desoladora, nenhum dos nossos bate-papos à frente aí, a gente vai compreender. Então, veja, o livro de Daniel é um livro de parábolas ou um livro de profecias? Profecia. Profecias. Profecias. Profecias, né? Mas, em Lucas 24, 44, não somente o livro de Daniel é apontado aqui como livros proféticos.
Veja, livros proféticos escatológicos são Daniel e Apocalipse. Mas o livro de Isaías é um livro profético, o livro de Jeremias é um livro profético. Lá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles também são livros proféticos, embora sejam dentro da separação dos livros, sejam livros históricos, mas eles contêm profecias. Então, olha o que Jesus disse em Lucas 24:44. A seguir, Jesus lhes disse: São essas palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito onde? Na lei de Moisés, Vamos ver. 10. os Na profetas profecia. e os salmos. Mas espera aí. A lei de Moisés é o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Ali fala, ali tem alguma profecia? Você se lembra de ter lido, ter visto ali alguma profecia? Eu Não, não né? li ainda. Eu Então não vamos li lá. ainda. Profecias curtinhas. Deus chama Abraão, diz para Abraão que ele vai ser pai de uma grande multidão de nações e diz para ele: olha, vocês vão possuir essa terra. Mas antes de você possuir essa terra, a tua descendência vai ser escrava durante quantos anos? 40. 400? 400 anos no Egito. Isso era profético? Sim. Sim. Quer ver outra coisa? É, nos Salmos. Se você pegar o Salmo 34, um exemplo, Salmo 34, ou até mesmo o Salmo 91, mas o Salmo 34, ele tem uma passagem, deixa eu ver se é isso mesmo. Ele tem uma passagem que ele fala da traição que Jesus iria sofrer. Deixa eu me ver aqui. Não, não é o 34. Mas é um salmo que diz, é um salmo que diz assim, olha, não, tá aqui, verso 20. 34, verso 20. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Está falando de quem aqui? Jesus. De Jesus? Jesus lá na cruz, quando o soldado foi lá e lança olha só que coisa, lança a lança do lado dele, velho do lado dele, que sai sangue e água. O Pilatos, ele se admirou de que Jesus já tivesse morrido. Está lá em Marcos. Não é? Então, queridos, esse salmo aqui, ele joga a nossa mente para lá. Quer ver um outro? Outro salmo profético? Salmo 22. Salmo 22, verso 1. Você lê assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Quem pronunciou isso? Jesus. Jesus. Onde? Na Na cruz. cruz. Lá na cruz. Não é? Então nós temos aí, olha, textos proféticos nos Salmos, nós temos aí profecias na lei de Moisés, no livro de Gênesis, é, nos demais livros aqui do Pentateuco. E quando você vai nos profetas maiores e menores, os maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os menores ali de Daniel em diante, de Oséias em diante, que são os profetas menores, todos eles trazem para nós o quê? Profecia. Querem ver uma? Zacarias, capítulo 14. Eu estou dando esses exemplos para que vocês possam provar com vocês mesmos isso que a gente está falando. Isaías capítulo 14, ou Zacarias Zacarias. capítulo 14, ali, tem o Mateus, livro de Mateus, se você ainda não localizou Zacarias, você volta. Mateus, Malaquias, Zacarias. Zacarias capítulo 14, versículo 12.
Acharam? Sim. Ok. Quem gostaria de ler? Eu posso ler. Por favor. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-lhes, nossa, hão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Olha só. Quando nós tomamos esse verso aqui, entenda, Jerusalém é o lugar onde Deus resolveu colocar o seu nome. Hoje, essa Jerusalém bíblica, ela não existe. O que existe lá é uma nova Jerusalém que foi estabelecida em cima dos escombros da antiga. Se você vai para Apocalipse 16, versículo 1 e 2, você vai ver que essa praga aqui, ela é a primeira praga de Apocalipse capítulo 16, versículo 1 e 2, que fala que quando os ímpios perseguirem a igreja de Deus, o povo de Deus, eles vão ser cobertos de úlceras, úlceras malignas que vão consumir o seu corpo. Então, Jerusalém aqui, ele é símbolo. E no futuro, quando o ímpio batalhar também contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus, Deus vai agir da mesma forma. Deus ele se levanta para quê? Para defender o seu povo. Ok? Bem, vamos lá. Uma outra colocação que nós fizemos aqui é a seguinte. Lucas 24, 27. Jesus ele está ali no caminho de Emaús com dois dos discípulos e diz assim, ó, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em quantas escrituras? Em todas. Todas as escrituras. Então, essas escrituras aqui não se refere ao Novo Testamento, que o Novo Testamento ia começar a ser escrito mais ou menos aí em torno de 35 anos depois. Mas quando ele fala aqui, ó, examinar as escrituras e todas as escrituras, é isso aqui, ó. É a lei de Moisés, os profetas e os salmos, ou a Torá, ou do Velho Testamento. Ok? Até aqui tudo bem? Bom, nós falamos há pouco que as parábolas eram para aqueles ouvintes de Jesus que estavam ali diante dele no seu ministério. Mas o alvo, o público-alvo das profecias é um público específico. Apocalipse 1, verso 1. Quem pode ler para nós? Está aqui, o primeiro quadro. Assim. Achamos? Esse primeiro, É isso aqui. Apocalipse 1, verso 1. revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Ok, obrigado, Roberto. Bom, vamos lá. Quem é o público-alvo das profecias? Seus servos. Para mostrar aos seus servos. Então, querido, então entenda uma coisa. Quando a gente estuda parábolas, a gente estuda com um público de fora, um público que não conhece ainda as escrituras, é uma forma didática da pessoa começar a entender aquilo que a Bíblia está ensinando. Mas veja, a profecia, ela tem um público especial. É aquele que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Esses são chamados de seus
servos. Eu quero perguntar uma coisa para você nessa noite. O que você é? Servo. Hã? Eu tenho que ter definido isso aí na minha vida. Eu quero ser somente um ouvinte das Escrituras? Ou eu quero ser servo? Ok? Deus tem convidado você, a mim, todos nós, para sermos servos. Servos vivem debaixo da submissão do seu Senhor. É o que Cristo quer para nós. Mas se nós vamos aqui no quadro em azul, 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, o que nós lemos? Quem pode ler para nós? Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como uma cadeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Então, olha só. Obrigado, Mariana. Nada. Temos assim tanto mais confirmado que a palavra profética. Profético. Palavra profética. E o texto continua: vocês fazem bem em atendê-la, em aprendê-la. Como uma candeia. O que é uma candeia? Uma candeia é uma lamparina, podemos dizer assim. Todos sabem o que é uma lamparina? Sim. Colocar aí uma peça, né, uma vela. Você, quando acaba a luz, você pega aí uma vela ou alguma coisa assim, você não coloca debaixo da mesa para clarear a sala, o quarto, o cômodo. Não, você coloca em um lugar alto para que tenha uma amplidão maior de claridade. Então, a palavra de Deus, a palavra profética, e a palavra profética aqui é toda é toda, é toda a palavra. Ela é profética. Não é? Então, você deve estudá-la. E quando você estuda a palavra profética, você estuda a palavra de Deus, aqui vem dizendo: se a tua vida estava em trevas por não conhecer a palavra de Deus, ela funciona como uma luz. Ela clareia. Letícia, eu vou pegar você muito tempo, por exemplo, ainda. Tá. Tudo bem? Veja, quando a Letícia começou aqui, Mariana, Ricardo, ela, ela procurava Gênesis onde estava Apocalipse, procurava Apocalipse onde estava Gênesis, e ela me ligava depois: eu não entendi nada disso aqui. Calma, calma que é com o tempo. E de Sim. vez em quando hoje, né, depois, quanto tempo, Letícia? 3 anos? 3 anos. Tem 3 anos, né, que a gente está junto aqui, né? Ela chega e diz: olha, eu li isso assim, assim, é isso, quer dizer isso? Sim, quer dizer isso. E quando tem dúvida: olha, eu não entendi isso aqui direito, pode me explicar? E quando eu explico, ela: mais ou menos era isso que eu tinha entendido. Mas se fosse há 3 anos atrás, Nossa, eu não entendia nada. 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 Então, eu vejo na Letícia, Hoje eu entendo que eu não estou nem andando ainda, mas melhorou um pouco. o crescimento, Letícia, ele é paulatino. Não é? Todo dia você cresce um pouquinho. Se você lembra que eu sempre falava para você: Letícia, leia, leia, não ouça somente, não assista somente, mas leia, leia a Bíblia, não é? Estude por você. Queridos, quando você toma a palavra profética para estudar, o autor dela está ali junto de você, iluminando a tua mente como ele inspirou os escritores. E isso aí não tem preço, isso aí é fabuloso, é maravilhoso. Agora, essa Apocalipse 1:3, que é o quadro verde, diz assim: bem-aventurados. O que é mesmo bem-aventurados? É alegres? Alegres, felizes. Alegres. Isso. Felizes aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia. Mas muito mais feliz é quem?
é quem guarda as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Deus é tão maravilhoso em nos dar informações que ele diz assim: olha, tem pessoas que têm a capacidade de ler, e tem pessoas que só têm a capacidade de ouvir, mas todas têm a capacidade de guardar, se desejarem. Então, que você não seja somente ouvinte ou somente leitor, que você seja obediente àquilo que Deus pede a você, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda daquilo que você conhecer. Esse guardar é entender, né? É praticar, né? Praticar. Você entende, você compreende o que você estudou e agora você pratica. Porque, Letícia, veja, de que vale você conhecer e não viver? Entendeu? De que vale você conhecer e não praticar? Verdade. É, o interesse de Deus, o desejo de Deus é que os seus servos, à medida que conheçam a sua palavra, que pratiquem também. Você se lembra que eu falei há pouco que Deus deseja ser conhecido e Deus se dá a conhecer? Então, nós temos dois livros que Deus se revela, Deus se faz conhecido. O primeiro livro, ele vem antes da Bíblia, ele vem antes da palavra. É o livro da natureza. Eu não sei vocês, aqui a gente tem tanta luz que concorre com a glória dos céus. Mas quando eu vou lá para o sítio, lá não tem luz nenhuma. É maravilhoso você estar lá no dia de lua cheia. Você pode ler do lado de fora, sem exagero algum. Você pode pegar a Bíblia e ir para o quintal e você ler à noite. O Márcio tá aí hoje. Ah, que legal! Eu falei de você hoje. Desculpa, Luterval, mas eu não sei nem se você já estava quando eu falei. E você tá aí hoje. Que legal! Ô, Márcio, fica me vendo, meu querido. Deus abençoe. Teu som está desligado, tá? Uhum. Muito bom tê-lo conosco. Então, querido, tá vendo que eu falei há pouco que a Letícia em Relações Públicas, né? Vocês não acreditaram, né? Então, gente, Desculpa, gente. lá no sítio, como não tem concorrência da luz artificial, à noite, principalmente noites de lua, você olha E para o as, céu. on... Oi? e as onças também, né? Não, mas as onças Alô? apreciando a natureza delas lá, né? Mas a Ah, gente, tá. a gente aprecia, é tão belo, é tão magnífico, que dá a impressão que você pode tocar na lua, nas estrelas, elas são muito mais expressivas. O salmista, no Salmo 19, opa, mexi no lugar errado. Salmo 19, verso 1, o que nós lemos aqui? Os céus, Vamos para a Céu, glória de Deus. os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Queridos, a gente está tão envolvido na cidade com coisas que a gente não tira tempo para ler o livro da natureza, aprender com a natureza. Através da natureza, a gente pode ver as mãos de Deus, o poder de Deus. Através de uma flor, através de um animal, através de uma borboleta, você pode ver o poder de Deus. Detalhes. Não existe uma folha igual a outra. Não existe um floco de neve igual ao outro. Deus, ele é criativo. E a criatividade de Deus é fazer a mesma coisa de modos diferentes. E é isso. Se você segue aqui o Salmo 19, o salmista está dizendo que não existe um dia igual ao outro. Todos os dias são diferentes. Eles, amanhã, vamos dizer, um dia amanhece, clareia, mas cada dia ele traz uma experiência diferente. Ele revela Deus de uma forma diferente. Então Deus se torna conhecido também através da natureza.
A segunda forma, o segundo livro que Deus se faz conhecido para que a gente o conheça é através da sua palavra. É através da sua palavra. Jesus disse assim, olha, examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Eu conversava com um amigo esses dias, e eu falei para ele assim, Luiz Carlos, deixa eu te dizer uma coisa que eu tenho certeza que você não sabe. A gente estava na discussão de um assunto, e eu perguntei para ele, vem cá, o Antigo Testamento, quem é o personagem central dele? Deus, ok. E o Novo Testamento? Jesus. Aí eu voltei. No Antigo Testamento, o personagem central é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí você me confundiu. Deus. Eu falei assim, não. O personagem central do Antigo Testamento é Jesus. Eu falei assim, olha, se você pode crer, no Antigo Testamento nós temos ali mais ou menos umas 6 a 8 passagens que falam de Deus Pai. Só. Todo o Antigo Testamento. Começa lá em Gênesis capítulo 1, verso 3. E vai a Malaquias capítulo 4. O personagem central, o mensageiro, ali em toda a Torá, é Jesus. Aí você vem para João capítulo 5, verso 39, que é esse texto aqui que nós lemos. Olha, examinar as Escrituras. Vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. É. É Jesus que está dizendo que o Velho Testamento, entendo, as Escrituras aqui, não era o Novo Testamento, ele ainda ia ser escrito 30 e tantos anos depois. As Escrituras aqui eram o Antigo Testamento. Então, nós temos muitos erros teológicos hoje por, por uma coisa tão simples, tão básica, não ser compreendida. Querem ver uma coisa? Quando foi dito a Moisés, quando Moisés perguntou, a gente vai ver isso aí lá, sem ser quinta-feira, agora a outra, estudando o livro de Êxodo. Quando Moisés chegou para Deus, falou assim: Senhor, quando eu for lá no Egito resgatar o teu povo, eu me apresentar a eles, e eles perguntarem: quem foi que te enviou? O que eu vou dizer, Senhor? Então, Deus falou para ele assim: o eu sou me enviou a voz. Agora eu pergunto para vocês aqui nessa noite: quem é o eu sou que estava falando com Moisés, que deveria falar para o povo de Israel que esse eu sou enviou Moisés? Quem é esse eu sou? Jesus. Ô Márcio, antes que Abraão existisse, como termina o Antes que texto? Abraão existisse. Não, mas como termina o texto? Antes que Abraão existisse, Eu Jesus disse: sou. eu sou. Aí ele diz: eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, Eu sou o caminho. eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, aquele personagem que estava falando para Moisés, enviando Moisés lá no Egito para resgatar o seu povo, era o eu sou. Ok? Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu já existia por mim mesmo. Eu sou o eterno. Então, meus queridos, as escrituras de Gênesis a Malaquias têm um propósito: apresentar Jesus. Por que apresentar Jesus? Porque ele é o Cordeiro, ele é o responsável por tirar o pecado do mundo. Um detalhe que, quando nós estudarmos Apocalipse, você vai se lembrar do dia de hoje, se você estiver lá quando a gente estudar o capítulo 5. O capítulo 5 está formado um tribunal no céu. Uma pessoa se assenta no trono, do lado dela tem um livro, e de repente alguém no céu faz uma pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos?
Quem está sentado no trono é o Pai. Mas a pergunta é feita para o universo: quem é digno? E João, Só Jesus. ele está em visão e ele olha para um lado, ele olha para o outro, e um silêncio tomou conta do céu, e João começa a chorar muito. Aí um dos anciãos chega para João e diz: não chores. Eis aqui o cordeiro que foi morto. O leão, a raiz da tribo de Judá. Então, Jesus é apresentado. Mas espera aí, eu pergunto a você: por que Deus não era digno de abrir o livro, não? Existe alguém mais digno do que Deus? Já pensaram nisso? Se de repente você não conhece, você vai conhecer isso. Isso aí já vai pipocar na tua mente. Não é? Deus não era digno. Deus estava em silêncio. Deus estava sendo julgado. Assim como o pecador. Satanás havia lançado dúvidas e dúvidas sobre o caráter de Deus. Então Deus estava em silêncio. Alguém tinha que vindicar o caráter de Deus. E esse alguém, Cristo Jesus. Então, em toda a Bíblia, praticamente, com exceção do Novo Testamento, em que Deus se manifesta mais, principalmente apontando para o Filho, não é? Este é o meu Filho em quem me comprazo. Mas no Velho Testamento, praticamente Deus está em silêncio. Mas a gente vai ver isso com maior clareza mais à frente, né? Bom, uma das maneiras que Deus encontrou de tornar-se visível foi enviando o seu Filho, ok? Vocês, vocês concordam que os mesmos atributos de Deus são os mesmos atributos de Jesus? Deus é onipotente. Jesus é onipotente? Sim, Jesus é onisciente. Ou melhor, Deus é onisciente. Jesus é onisciente? sim. Sim. Então, todos os atributos pertencentes a Deus são os mesmos atributos de Jesus. Jesus. Eu quero dividir com vocês um texto que nós temos em Isaías. Vamos dar rapidamente um pulinho lá. Isaías, capítulo, se não me falha a memória, é o capítulo 9. Deixa eu ver se é isso. Capítulo 9, versículo 6. Quem achar, por favor, compartilhe conosco. Capítulo 9 de Isaías, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pergunto, essas características, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, são características de pessoas criadas? Não. 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 Então aqui é revelado para a gente um detalhe curioso. Pai da eternidade. Antes da eternidade começar a existir, ele já estava lá. Quem? O menino que nasceria. O Emanuel, Deus conosco. Não é? Lá no capítulo 7, do mesmo Capítulo, versículo, né? capítulo 7, versículo 14. Porque o Senhor Isaías? mesmo, que o Senhor mesmo nos dará um sinal, eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Essa palavra Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ela encerra muita coisa. De Gênesis
capítulo 1, Apocalipse, capítulo 22. Sempre foi o desejo de Deus de estar no meio do seu povo. Se um dia isso foi uma impossibilidade, foi por causa do pecado. Quando você, Mariana, Ricardo, você olha lá para o Monte do Calvário, você vê 3 cruzes. Em cada lado da cruz do meio tem um ladrão, tem um malfeitor. Mas na cruz do meio tem um Salvador. Até na sua morte, ele está no meio, entre duas pessoas que representam os 2 tipos de pessoas que estarão de pé por ocasião da volta de Jesus: salvos e perdidos. Tá? Bom, aqui diz que um dos principais objetivos das profecias é ilustrar o plano da redenção. De fato, a profecia bíblica sempre deve nos levar para quem? Para Jesus e a promessa da salvação que ele oferece a toda a humanidade. Se você vai para o livro do Apocalipse, todas as profecias do Apocalipse, elas culminam na volta de Jesus, apontam para a volta de Jesus. Se você vai para o livro de Daniel, você vai encontrar no livro de Daniel, a gente vai ver semana que vem, que são várias as vezes que Daniel ele diz assim, olha, capítulo 2, verso 28 de Daniel, o que o rei viu é para os últimos dias, ou então para dias distantes, contando sempre para a vinda de Jesus. Curioso também é que o livro de Daniel, quando você chega no capítulo 12, ele é um livro profético, Deus chega para Daniel e diz para ele o seguinte: tu, porém, Daniel, encerra as palavras, sela o livro. Até quando? Até o tempo? Tempo do fim. Até o fim. Por que Deus está falando isso para Daniel? Deus está falando isso para Daniel porque aquilo que Daniel viu em visão e escreveu não era para os dias dele. Muitas das profecias começavam em seus dias, em que estava em Babilônia. Então você vai ver isso no capítulo 2, você vai ver isso no capítulo 7. Mas quando começa o capítulo 8 em diante, Babilônia já saiu de cena, já é um outro império. Está caminhando para o tempo do fim. Não é? Então, por que Deus mandou Daniel selar o livro que escreveu? Por quê? Porque ele é para o tempo do fim. Quando Mas começaria... só Oi. rapidinho, esse selado, ele ficou mesmo assim, sem ninguém poder ler, ele ficou travado, fechado mesmo, isso é só linguagem figurada? Porque Não, na não. Bíblia ele está aqui acesso a todos, né? Olha só. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 24:15, quando ele fala da abominação desoladora, ele diz: quem lê, entenda. Então, o livro de Daniel, ele poderia ser estudado, mas ele só teria as pessoas só teriam uma compreensão maior no tempo do fim. Ok? Sem problema algum você estudar, vamos dizer, naquela época, estudar o livro de Daniel. Mas muitos iam estudar o livro de Daniel e iam perguntar assim: mas isso é para quando? É para os nossos dias? Ou é para frente? Ok? Tem coisas no livro de Daniel, Letícia, que aconteceram nos dias de Jesus. O capítulo 9, por exemplo, quando diz lá assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. São 70 semanas para o povo judeu. Tinha uma profecia maior de tempo, e essa profecia maior de tempo foi tirada uma parte dela que era exclusiva para o povo judeu. Aí diz assim: 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as circunvalações de Jerusalém seriam edificadas. Mas a última semana, ela vem falando exatamente do ano 27 ao ano 34.
O que que aconteceu no ano 27? Jesus foi batizado. Na metade da semana, 3 anos e meio depois, o que aconteceu? Diz lá, ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana, o ungido será tirado. Então Jesus morre no meio daquela semana profética, 3 anos e meio. E quando chega no ano 34, que Estevão é apedrejado, ali cumpriu-se o restante da semana. Então ali fecha o tempo de graça para o povo de Israel como nação, não como pessoas. Entende? Mas era para aquele tempo. Mas o livro de Daniel, no seu contexto geral, é para o tempo do fim. E o tempo do fim começou em 1798. Vocês se lembram quando a gente falou em um outro estudo que em 1798 o papado caiu por terra? Sim, O Papa foi aprisionado, a Igreja Romana, que tinha um domínio tremendo na Europa, ela perdeu esse domínio, essa hegemonia, essa supremacia. Então ali começou o quê? O tempo do fim. Exatamente quando a Igreja Católica perde a sua supremacia, o seu domínio sobre o mundo, que várias. Você lembra, Letícia, que você me perguntou um dia desse sobre a origem de uma coisa, e eu expliquei para você que vários lugares no mundo, ao mesmo tempo, começaram a estudar o livro de Daniel e chegaram à conclusão de que Jesus viria numa determinada data? sim. Né? Então, poxa, praticamente no mundo inteiro, pessoas começaram a estudar o livro de Daniel, voltaram-se para o livro de Daniel, mas tiveram que uma compreensão errada daquilo que Daniel explicava. Né? Agora, Sim. o texto vem dizendo, então, a ordem para selar as palavras. Daniel deveria ser um livro selado até o tempo do fim. Então, no tempo do fim, muitos iriam esquadrinhá-lo. Esquadrinhar quer dizer estudá-lo. E o saber, o conhecimento sobre o livro de Daniel iria se multiplicar. Ok? Tudo isso aconteceria depois do início do tempo do fim. E isso aí ocorreu em 1798. É muita coisa, né, para a gente assimilar, não é? Sim, sim. Por isso que a gente vai repetir esse estudo, para que aqueles que já aprenderam tirem suas dúvidas, somem ao que já aprendeu, e aqueles que estão começando, comecem a aprender. Quando você vai para o Apocalipse, veja, Daniel, livro profético, Deus falou, sela o livro. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 22, ó, Daniel 12, aqui, é o último capítulo Uhum. de Daniel. Apocalipse 22 é o último capítulo de Apocalipse. Para Daniel, sela o livro. Para João, no Apocalipse. Disse-me Nossa, ainda, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Lá em Daniel, é para o tempo do fim. Apocalipse, o tempo do fim chegou. Né? Porque o tempo, que tempo? O uhum. tempo do fim está próximo. Chegou. Vamos dizer assim, é o fim do tempo do fim. Nós, gente, parece irônico, mas nós estamos vivendo hoje, dia 6/4 de 2026. Nós estamos vivendo o fim do tempo do fim. Quando você vê tudo isso que está acontecendo, as guerras que estão acontecendo aí, gente, isso vai tomar uma proporção maior. O mundo inteiro está envolvido nisso. Alguém apoia alguém. Alguém toma as dores de alguém. Ou toma as dores do Irã, toma as dores dos Estados Unidos. O mundo hoje, nesse momento, está dividido em dois partidos: Estados Unidos e Irã. Ah, mas eu não, vamos dizer assim, eu não torço para nenhum. Não importa. Você está envolvido. Você, o Brasil pode até não entrar, vamos dizer, nesse conflito, mas a população vai entrar num conflito e já começou. Veja, os tiros estão sendo dados lá. O que aconteceu com o petróleo aqui? Subiu. Subiu muito. Hã? O que vai acontecer daqui uns dias com o alimento aqui?
já que os insumos para a plantação vêm daquela região? Não vai vir. Não vir, não. Então, Mais caro. vai ficar mais caro. Ok? Então, veja, Daniel e Apocalipse, dois livros proféticos que predizem acontecimentos futuros e importantes. Por que foi mandado selar um e o outro não? Qual a diferença entre os dois? É o que nós falamos. Daniel é para o tempo do fim. Apocalipse, o tempo do fim chegou. Ok? É, Daniel, ele termina com um livro selado. Vimos isso. Apocalipse começa com um livro selado, com 7 selos, lá no capítulo 5, verso 1, ok? Onde termina Daniel, começa Apocalipse. Tem um dos nossos livros, que a igreja usa aqui para estudo, que essa senhora, Ellen G. White, ela fez um seguinte comentário que eu achei muito próprio e eu quis deixar aqui. Ela disse que Daniel e Apocalipse deveriam ser encadernados juntos. Por quê? Porque aonde termina um, começa o outro. É praticamente um livro só. É um entendimento só. Você não consegue ter uma visão clara de Daniel se não estudar Apocalipse. E muito menos você vai ter uma visão clara de Apocalipse se você não estudar Daniel. Aqui nós já falamos que os rabinos lançaram uma maldição sobre aquele que tentasse calcular os tempos proféticos contidos no livro de Daniel. Falamos há pouco. Não é? Veja, para nós que somos adventistas, esse homem aqui, um batista, ele foi, vamos dizer assim, o pai do movimento milerita ou adventista, né? Lá em torno de 1818 até 1844. Esse homem foi um dos que, estudando o livro de Daniel, ele estuda os cálculos descritos no livro de Daniel, nas profecias, e ele chega à seguinte conclusão: depois de passar aí 2 anos estudando uma única profecia, ele chega à seguinte conclusão: Jesus vai voltar em 1844. Esse homem chamado Guilherme Miller, ou William Miller, ele não quis anunciar essa mensagem ao mundo. Ele achava que isso aí seria ridicularizado e tudo mais. E ele pega e reestuda as profecias de Daniel, e mais do que nunca, cada vez que ele estuda, mais ele tem a concepção de que, não, Jesus vai voltar entre 1840 e 1844. E ele ficou numa luta tremenda dentro dele, no seu coração, porque ele tinha convicção de que isso era uma verdade, mas tinha medo de apresentar isso ao mundo. Até que uma voz começou a falar no ouvido dele, de noite: vá e conte ao mundo. Vá e conte ao mundo. E aconteceu algo na vida dele que ele tomou a decisão de começar a pregar. E do dia que ele tomou a decisão de começar a pregar, ele não parou até 1844. O que ele fez? Ele uniu passagens sobre o mesmo assunto e deixou a Bíblia ser o seu intérprete. Mal sabia ele que aqui na América do Sul, um jesuíta, um padre chamado Manuel Lacunza, ele estava estudando as mesmas passagens, o mesmo conteúdo e havia chegado à mesma conclusão. Então, na América do Norte, um batista estuda sobre a volta de Jesus em 1844. E, na América do Sul, um padre. Na Europa, na Inglaterra, Nova Inglaterra, na Inglaterra, outras pessoas, na África, outro, na Alemanha, na Suíça, tantos tendo a mesma compreensão. Jesus vai voltar em 1844, entre 1840 e 1844. Eu pergunto para vocês, isso é coincidência?
pessoas que não se conheciam, pessoas que não tinham contato. Então, queridos, entendam, a palavra de Deus, ela se auto-revela quando você se dispõe a estudá-la. Ok? Bem, você vai encontrar, estudando Apocalipse, estudando Daniel, você vai encontrar figuras, 4 cavaleiros, um dragão vermelho, um leopardo ou uma besta com 7 cabeças, não é? 2 árvores, uma de cada lado do trono, uma serpente levantada na haste. Isso aí é símbolo ou é literal? Bom, para a gente saber, a gente tem que estudar cada um deles. É o que nós, pela graça de Deus, nós vamos fazer. Bom, se você ler Daniel, o Apocalipse, você vai encontrar alguns símbolos que vale a pena a gente entender. Por exemplo, se você souber aí, me ajuda. Animal significa o quê em profecia? Lembra não? Sacrifício. É Reino, reino? chifre, Reino. reino, água, povos, estrela, anjo, anjo. Em profecia, mensageiro, vento simboliza guerra, besta é o mesmo que animal, simboliza reino, 7, perfeição, 12, completude, dragão, Satanás, falso profeta, propagador de mentiras, aquele que usa a Bíblia, aquele que usa a Bíblia e propaga mentira, em Apocalipse ele é chamado de falso profeta. Tempo, anos, Babilônia, confusão, espada, guerra, mulher, igreja, prostituta, também igreja, igreja falsa no caso, né? 666, indicativo do anticristo, asas, velocidade, 3, trindade, tanto trindade do bem quanto trindade do mal, castiçal, são as igrejas, diadema, são reis, né? E dia simboliza ano. Então, cada uma desses elementos aqui você vai encontrar dentro da profecia. E quando você consegue entender o que é isso aqui, o que isso aqui significa, fica muito mais fácil de você compreender o que você está estudando. Ok? Bom, olha só. Existem razões pelas quais Deus escolheu se comunicar por meio das profecias, usando símbolos. Vamos falar do Apocalipse. Se o Apocalipse tivesse mencionado Roma diretamente, ao tratar dos seus erros e males, a perseguição que ela faria à igreja, o que aconteceria com o livro do Apocalipse? Será que ele teria chegado até nós? Eu acredito que não. Eu também Não. acredito que não, Márcio. Eu acho que, porque tudo que saía lá da ilha de Patmos, primeiro passava o quê? Por leitores romanos, né? E depois era enviado aí para os seus destinatários. Então eu fico imaginando os camaradas lendo lá as cartas de João, falando assim, coitado, esse aí tá doido mesmo, olha só, já tá vendo dragão de cabeça, né? Deixa aí, mais doido vai ser quem vai receber. Mas os símbolos, por trás dos símbolos, traziam uma grande mensagem. Então veja, qualquer que seja o progresso intelectual de um homem, ele não deve pensar por um momento que não precisa examinar as escrituras. Tem muita gente que se acha muito inteligente. Não, isso aí a Bíblia é um livro ultrapassado. Não, não. Como povo, somos chamados individualmente a ser estudantes da profecia. Devemos vigiar seriamente para notar qualquer raio de luz que Deus nos apresente. Devemos discernir os primeiros reflexos da verdade. Através do estudo acompanhado de oração, seremos capazes de obter uma luz mais clara, de comunicar aos outros. Queridos, você quer compreender aquilo que você lê nas Escrituras? Faça isso com oração. Nunca, jamais
tome a palavra de Deus para ler sem orar. Quando você ora, você está sendo blindado. O Espírito Santo, ele te reveste de poder para que ele possa falar e você entender. Então foram reveladas a João cenas emocionantes e de profundo interesse sobre a experiência da igreja. Ele viu a posição, os perigos, os conflitos e o livramento final do povo de Deus. Registrou as últimas mensagens que farão amadurecer a seara da terra. Tanto os feixes para o celeiro celestial, quanto os feixes, né, para o fogo da destruição. Assuntos de suma importância lhe foram desvendados especialmente para a última igreja. E eu pergunto a você, qual é o período da última igreja? Laodiceia. Laodiceia. E quando é que ocorre Laodiceia? Estamos no período da Laodiceia, né? Nós estamos no período da Laodiceia. É a última igreja, não tem uma oitava. Né? Então, Foi em 1798, né? não. Ela começa 1840. em 1840, 40. né? Depois do reavivamento que teve com respeito à volta de Jesus, ali começa o período de Laodiceia, que é vamos dizer, a igreja que vai ao dia do juízo. Laodiceia são duas palavras gregas, Laos e Dicaios. Laos, povos, Dicaios, julgamento. Então, é o povo do julgamento. Então, nós estamos vivendo exatamente nesse momento em que Cristo virá para dar, vamos dizer, fazer juízo e dar recompensa aos santos e aos injustos. Não é? Então, a última igreja, com o propósito de que os que saíssem do erro para a verdade pudessem ser instruídos. E eu termino nossa meditação de hoje com esse pensamento, que é um Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurado, feliz aquele que lê. Feliz aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Próximo. Meus queridos amigos, se no tempo em que João escreveu, próximo ao ano 100, se lá ele já estava dizendo que o tempo estava próximo, o que nós dizemos hoje? O que dizer hoje? Mais Já perto ainda, né? Se no 100 já estava perto, 2026, então. Então, Ricardo, entenda. Nós já estamos vivendo, né, o fim, né? Exatamente. Nós estamos vivendo aí o restinho, do tempo de graça para esse mundo. Aí o apóstolo Paulo, ele olha para você, Mary, olha para mim, Lutervan, para cada um de vocês aí, e diz assim: quem está em pé, cuide para que não caia. Pedro olha para nós e diz assim: vigiem, porque existe um inimigo semelhante a um leão que anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Nós falamos que estamos vivendo o tempo do fim. No segundo capítulo que nós estudarmos do livro de Daniel, que é daqui a 2 semanas, você vai poder ver isso aí, vamos dizer assim, na prática, em uma profecia. Ok? Mas isso aí a gente vai aguardar até lá. Tá bom? Gente, que Deus abençoe você. Espero que tenha sido útil para você vamos dizer assim, esse princípio para a gente estudar a profecia. Ok? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, contribuir com alguma fala? Fique à vontade. Não? Só para botar aqui, Tervan, Diga. lá no Apocalipse, primeiro capítulo, versículo 8, onde diz, né, confirmando, né, Jesus, né? Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, né? Que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. Lê o verso 4. Oi? Lê o verso 4.
Um versículo 8, Sim, li agora no verso 4. verso 4, Uhum. do capítulo 1. Capítulo 1. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Olha só, Márcio. No versículo 4, Jesus está dizendo daquele que há de vir, da parte daquele que há de vir. No versículo 8, João está falando do Alfa e do Ômega. Uhum. E são duas pessoas diferentes. Não é a mesma pessoa. No verso 4, Deus que há de vir. No verso 8, Jesus que há de vir. Ok? Então, Aham. esses dois versos, eles trazem para mim uma mensagem maravilhosa. Veja, você, Letícia, você, Márcio, você, Ricardo, você, Mary, você que está aí, você que vai ouvir essa live depois, você é tão importante para Deus, mas tão importante que na volta de Jesus, o próprio Deus virá com um filho buscar o seu povo. Querem prova disso? O último verso de Apocalipse, capítulo 6. 6, verso 17, se não me falha a memória. No versículo 16 diz que os ímpios vão entrar debaixo das rochas, debaixo das montanhas, vão pedir que eles caiam sobre as cabeças. Mas quando você vem no verso 17, o que que diz aí? Pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Subsistir. Subsistir. Mas o texto começa assim, ô Márcio, porque é Ah, grande, porque é vindo o grande dia da ira deles. Deles quem? O pai do filho. Agora sim, a gente vai no verso 16. O que que nós lemos no verso 16? Letícia, sua Bíblia está aberta? Não, Você só está eu não pegando achei que. tudo, né? É porque eu não achei que a gente ia ler mais alguma coisa, né? Então, Ah, quando eu finalizou posso Dizia os ler. aí. montes. leia aí, Márcio, por favor. Verso 16. 16. E É. dizia os montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Então, olha só. Escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono. Quem está sentado no trono? Deus. Jesus. Deus. E da ira do cordeiro. Então, são duas pessoas, uma sentada no trono e o cordeiro. Jesus. Aí o verso 17 vem dizendo. é, Como começa o verso 17? Pois é vindo o grande dia da Da ira ira. deles. Então, esse texto aí ele vem trazendo para nós que no dia da volta de Jesus, a divindade vem buscar aqueles que foram resgatados. Então, permaneça firme até aquele dia. Você é muito importante para Deus. Você é muito importante para Jesus. A ponto de o céu ficar vazio para vir resgatar você. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar? Amém. Maravilhoso Deus, bondoso, eterno, Santo Pai. Obrigado pela esperança que o Senhor traz aos nossos corações, esperança de em breve ver Jesus voltar. Querido Deus, nós nos colocamos na tua presença nesta noite, agradecidos por todas as tuas benevolências para conosco. Agradecidos, querido Deus, por podermos falar contigo, estudar a tua palavra e sentir o toque do teu Espírito em nossos corações. Abençoa cada um dos teus filhos aqui, seus familiares. Abençoe cada um individualmente. Todos nós precisamos ter uma experiência individual com o Senhor. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, faça-nos compreender a tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, sejam abençoados.
Que Deus fortaleça você cada dia mais, para a honra e para a glória do nome dele. Tá bom? Tchau, Tchau, gente. Boa noite para Boa noite a todos. todos. Boa noite a todos. boa noite. Letícia, Manda beijo para Márcia, hein? mando sim. Então tá. Gostei muito que você participou hoje. Que bom. Obrigado. Eu estava com saudade. Então, Que bom que ó, você com veio. Daniel é espetacular. Depois Apocalipse vai ser top também. Amém. Amém. Fiquem com Tchau, Deus. pessoal.